Pessoal, então, conforme eu prometi, eu fiz um primeiro vídeo sobre o pregador esse que roubou a esposa do pastor cadeirante. E agora eu vou contar a segunda parte, que é o momento em que eu levei ele muito tempo atrás para poder pregar na igreja que eu pastoreava, e as coisas que aconteceram foram incríveis, incríveis. Gente, olha só, a gente quando pastoreia uma igreja, muitas vezes, quem está no campo missionário, você tem que praticamente pregar quase todos os cultos. Com muita dificuldade você consegue alguém para pregar de fora, alguém diferente. E eu estava no campo missionário, isso aí foi aproximadamente 2007, se eu não me engano. Primeira igreja que eu pastorei, não tinha muita experiência. Praticamente aprendi errando e aprendi sozinho. Simplesmente fui enviado para o campo missionário e comecei a pastorear. E eu estou lá pastoreando. Na época, a rede social que tinha era o Orkut. E do nada, esse pregador, o pregador esse, que eu conhecia já ele de Porto Alegre há muito tempo atrás, há anos atrás, né? Logo que eu me converti, eu conhecia ele porque a gente frequentava, embora ele fosse de outra denominação, ele ia muito à minha sede em Porto Alegre, nos cultos de ensino, né, para poder ouvir o meu pastor pregar. Meu primeiro pastor que me batizou é um exímio pregador, mestre, poliglota, escritor de livros, um homem inteligentíssimo. Então muitas pessoas de outras denominações iam lá para poder ouvi-lo, dentre os quais esse rapaz. Ali a gente se conheceu. E alguns anos depois, então, eu simplesmente através dessa rede social Orkut, ele disse para mim, me chama ali. Daí eu lembrei dele e falei: ô fulano, tudo bem e tal, e aí, como é que tá? E aí ele disse para mim que ia estar ministrando na região que eu pastoreava, porque daí eu mantinha ali a minha rede social e tal, eu colocava coisas da igreja, coisas da obra. Então assim, sabia-se aonde eu estava e qual igreja eu estava pastoreando, enfim. E ele me chamou e disse que ia estar lá, naquela região ali, né, onde eu pastoreava. Eu disse para ele: pô, que legal, irmão, que benção, não sei o que, não sei o que mais. Aí ele disse assim: não quer fazer uma campanha comigo aí? Eu disse para ele: olha, irmão, aqui é o seguinte, aqui é campo missionário. Aqui a gente não tem dinheiro para... Daí ele disse: não, não, pode deixar que eu ajudo a ministrar oferta e tal, não sei o que, não sei o que mais. E eu, sabe, na pureza, assim, sabe, sem maliciar nada, tinha aquela memória daquela pessoa lá de antigamente e tal, que parecia ser uma boa pessoa, parecia ser um cara crente, né? Enfim, parecia ser um cara normal, um pregador itinerante normal. Marquei a tal da campanha. Ele colocou lá na rede social dele e tal. Foi passando os dias, eu fui divulgando. Como a igreja era muito pequena, era uma igreja numa vila, né, a igreja missionária que eu atendia, eu peguei e pedi emprestado um clube para um presidente de associação de bairro, aonde eu já fazia cultos já nessa associação de bairro. Ia muita gente, porque a igreja era do lado da cidade, esse clube era do outro lado da cidade e era muito grande. Eu levava uma caixinha de som, microfone, e colocava as cadeiras lá e fazia os cultos, né? Era quarta-feira da Vitória, eram os cultos que eu fazia lá. Então eu marquei a campanha, falei com o presidente da associação de bairro. Ele falou para mim: olha, sábado e domingo é difícil porque tem ali os aniversários, coisas e tal, mas assim, se tu pagar uma taxinha, que é o que a gente cobra para os moradores, né, para ter acesso aqui ao clube, aí a gente cede e agenda essa data aí para poder fazer o evento esse da igreja. Aí eu fiz a cruzada.
com o tal pregador esse aí. Quando ele chegou na rodoviária, que eu fui lá buscar ele na rodoviária da cidade, nem tem rodoviária, é um ponto de ônibus onde param os ônibus lá. Eu já vi que ele já era outra pessoa, não era mais aquele que eu conhecia. Como assim, pastor? Ah, ele já tá, já todo assim de terno, brilhoso, sapato combinando com a cor do óculos. Depois ele falou pra mim, não, eu tenho, para cada terno eu tenho um sapato e tenho um óculos diferente, combinando com a cor do terno e do sapato. Cheio de vaidade. Cada um, né? Cada um, né? Eu não consigo ser assim, mas tá bom. E aí eu já vi assim, sabe, um jeito meio popstar, vamos dizer assim, sabe? Tipo Michael Jackson gospel. Mas tudo bem. Fomos lá, né? Tinha ali a casa pastoral muito grande. Hospedei ele no quarto onde ele ia ficar. E conversa vai, conversa vem, aquela coisa toda de rever amigos e conhecidos e tal, e muitas histórias e tal, e ele omitindo o lado negro, como o Star Wars, o lado negro da força. E por fim chegou, né, a hora da campanha. Ele chegou no dia, né, a campanha era sábado e domingo. Ele chegou no sábado de manhã cedo. Nós fomos, né, então lá pro culto. Ministrou a palavra, revelou. Para você ter uma ideia, através ali da palavra que ele pregou, um ex-pastor da Mundial que estava desviado se reconciliou com Jesus e veio congregar comigo através do cara, da pregação dele. Revelou coisa para as pessoas ali que eu conheci os membros e os membros não tinham, era uma cidade bem do interior, não tinha acesso à rede social. Ele revelou mesmo. E aí, tá, foi um eventão. Sabe aquele evento assim, sabe, top das galáxias? Almas, palavra, revelação, batismo no Espírito Santo. Foi assim, um mover assim, tremendo. Fomos para casa, aí fomos preparar ali uma janta, uma coisa. Aí ele disse para mim assim, Luciano, é o seguinte, eu vou dar uma volta na cidade. Eu gosto de assim andar pela cidade, coisa e tal, não sei o quê. Eu falei, pá, mas a gente fez janta aqui e tal, não sei o quê. Dele, não, eu como X lá e tal. Daí eu falei, não, tudo bem, então tá. Não quer acabar contigo? Ele disse, não, 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 eu gosto de, sabe, depois assim do culto, eu gosto de caminhar e vou na cidade tirar umas fotos de lembrança e tal, não sei quem, não sei o que mais. Foi. Saiu depois do culto. Eu sei que voltou, igreja, casa no interior. Eu fui dormir, não vi que hora ele chegou. Eu sei que no outro dia, quando a gente acordou de manhã, ele estava lá, dormindo. Mas não vi a hora que ele voltou. Tá, tudo bem. Aquilo ali, né? A pessoa tem direito de ir e vir, coisa e tal, aquela coisa toda, né? Eu sou ali o anfitrião, mas também não vou prender a pessoa dentro de casa e dizer, não, tu não pode sair. Até porque a cidade não tinha periculosidade nenhuma, não tinha criminalidade nenhuma. Olha, sendo sincero, acho que nem delegacia acho que tinha na cidade. Porque não tinha, cidadezinha ovinho, 8.000 habitantes. E aí acordamos e tal, almoçamos, conversa vai, conversa vem, aquela alegria sobre o que Deus fez no primeiro culto, coisa e tal. No segundo culto, mais gente ainda. E aí ele, conforme havia sido combinado, ele ministrou a oferta, né? Entrou um valor generoso de oferta ali, porque é incrível, se o pastor da igreja pede, o pessoal não dá. Se vem um de fora, o pessoal dá. É coisa mais horrível isso aí. Irmãos, você não sabe como os pastores lutam com isso. Pastor sincero, no caso, que precisa, que tem as necessidades da igreja, que nem eu peguei uma igreja destruída, acabada. Eu reformei toda aquela igreja, para você ter uma ideia.
Fiquei 1 ano e meio na cidade. Por misericórdia de Deus, a primeira igreja que eu pastorei, eu fiz uma revolução naquela igreja. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Ganhei uma moto, em vez de ficar com a moto para mim, eu peguei, vendi a moto e peguei o dinheiro e investi todo na estética da igreja. Troquei piso, arrumei o altar, arrumei as iluminações da igreja, arrumei tudo, fiz assim, ó, coisa de maluco. Mas apaixonado por Jesus, apaixonado pela obra, não me arrependo de nada, não me arrependo de nada. Ganhei dada a moto, o empresário mandou a moto para mim fazer a obra. Eu vendi a moto e injetei o dinheiro na igreja. Não foi a primeira vez, já vendi carro para dar para a igreja, para comprar coisa para a igreja, som para a igreja, já fiz muita coisa. Segundo culto veio, as mesmas pessoas do primeiro chamaram mais gente, estava super lotada ali o clube, né? A associação de bairro. E a mesma coisa, ótima palavra, revelou, foi um agir assim muito forte. E eu sempre com aquela coisa, sabe, tipo assim, é o meu tipo de postura, de vestimenta, ele todo com botou um terno assim, sabe, a calça toda apertada, cintão de fivelão de marca, Calvin Klein, se não me engano, uma coisa assim, uma vaidade muito exacerbada pro meu estilo que é mais modesto, entendeu? Mas, enfim, né? E aí terminou ali o culto, aquela coisa normal e tal, e tal, e tal. Aí fomos para casa pastoral, aí por fim ele jantou ali com a gente e tal, dormiu. E aí como se espalhou a fama do pregador ali na região e do evento, eu peguei e comecei a receber ligação de outros pastores de cidadezinhas próximas, toda cidadezinha pequenininha, tudo próxima. Ô pastor Luciano, tá um pregador aí, tal, não sei o que, não sei o que mais, tal. Fiquei sabendo aí que foi a campanha, foi tremenda, não sei o que, não sei o que mais. Eu quero agendar com ele, coisa tal. Eu sei que eu agendei ele em umas 2 ou 3 igrejas, né? Que o pessoal procurou e aí eu peguei e indiquei. Numa igreja, isso eu fiquei sabendo só depois, tá? Numa igreja, ele pregou, disse que eu não dei nada de oferta para ele porque a igreja era muito pobre, e é mentira. Porque entrou uma oferta boa, eu dei uma boa oferta para ele, muito mais do que eu dava para outros pregadores, porque realmente o trabalho foi grande. O pastor era empresário dessa igreja que ele foi, e para você ter uma ideia, o pastor na época, 2007, 2008, deu R$ 1.000 para ele, na época. Levou ele para comer churrasco, tomaram banho de piscina. Aí o pastor esse pegou e levou ele, esse pastor tinha uma loja de móveis, e levou ele para orar pela loja de móveis, foi onde ele deu o dinheiro, a oferta de R$ 1.000 para ele, mediante a oração que ele fez ali para abençoar a loja de móveis dele. Depois, irmãos, você não tem ideia do que aconteceu. O próprio pastor me contou, a mulher dele me contou, que no outro dia, depois que ele foi lá orar na loja, deu uma tempestade ali na nossa região e voou todo o telhado da loja, e como era móveis, choveu dentro da loja, molhou todos os móveis, o cara teve um prejuízo assim, ó, gigantesco. Ele foi pregar noutra igreja, olha só, e nessa igreja, sem ninguém ver, ele passou a conversa numa mulher de um policial. Eu fiquei sabendo porque o pastor da igreja me ligou e disse: pastor Luciano, tu tem o número do fulano de tal? Falei assim: tenho, me passa para mim. Ele veio aqui, dormiu com a mulher de um policial, agora tá o pai da mulher, que é policial, e o marido da mulher que é policial atrás dele, que é pra matar ele. Querem matar esse cara. Eu falei: bah, pastor, misericórdia. Sinceramente, eu tô sem palavras, eu não sei nem o que dizer. Porque, na verdade, ele só veio aqui, foi o senhor que pediu. Eu não indiquei ele, o senhor que pediu. Não, não, pastor, não esquenta a cabeça, isso acontece, isso aí entendeu? Tu não tem culpa, acontece. E aí
O cara fez um estrago na região, um estrago. Voltei para minha vida cotidiana, normal, tal. Primeiro culto de ensino, na terça-feira, a minha líder de jovens não vai. Culto das irmãs, na quarta-feira à tarde, ela não vai. Ela era uma mãe solteira, uma jovem, uns 26 anos mais ou menos, bem ruivinha. E eu achei estranho. Eu falei assim, tem coisa estranha. Pedi para a minha líder do ciclo de oração entrar em contato com ela, para que ela viesse na igreja, porque eu queria conversar com ela. Para saber se estava precisando de alguma coisa, enfim, não sei. E aí, dialogamos, e ela disse assim, pastor, é o seguinte, ó, no sábado à noite, depois do culto, o pregador esse falou comigo rapidinho ali, eu carente, sozinha e tal, acabei aceitando, e ele passou a noite de sábado aqui comigo, na minha casa, e nós dormimos juntos, né? Coabitamos. Eu falei, meu Deus do céu, como assim, fulana? Quando? Em que momento vocês conversaram? Eu não vi. Ah, pastor, foi rápido, nós falamos rápido, ele estava vendendo ali os DVD dele e vendendo as coisas que ele vendia. E ali trocamos ideia rapidinho e tal, e ele disse que ia passar lá na minha casa, pediu o endereço, pediu tudo e foi. E eu tava fraco, carente, tanto tempo, o senhor sabe, tanto tempo que eu tô aí, né, sem esposo e não sei o que, não sei o que mais, e eu acabei cedendo. O cara fez um estrago. Tive que disciplinar a menina, era uma benção na liderança dos jovens. Depois daquilo ali, olha, foi difícil para ela se firmar, para mantê-la na igreja, mais difícil ainda. E aí fica, irmãos, a segunda parte, né, do vídeo sobre esse pregador que o cara tem história assim para fazer, como eu disse, uma playlist, uma biografia trágica de um instrumento de Satanás dentro das igrejas. E que a gente, como pastor, às vezes tem que ter uma precaução, um cuidado, né, uma vigilância. Que fique esse aprendizado para todos os irmãos, para cuidar, porque nem tudo que brilha é ouro. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Muitos, pelo contrário, vão chegar e vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, operamos maravilhas, nós pregamos, profetizamos. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Queridos, mais uma vez fica o meu apelo aqui, tá? Estamos nos empenhando na criação de conteúdos com fatos muito profundos, edificantes, transformadores. Peço sua ajuda, tá aí o Pix na descrição do vídeo. É a única modalidade de ajuda que você pode me dar para continuar criando conteúdos, tendo em vista que o canal não é monetizado. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.